É fato que o EB3 Unskilled tem ajudado muita gente a imigrar aqui para os Estados Unidos e principalmente através desse visto de trabalho trazer muitas pessoas para ajudar na economia desse país que é maravilhoso. A gente tem falado bastante desse processo aqui no nosso canal, porque é um processo que a gente está vivendo na prática, porém nem tudo são flores, e nesse vídeo eu quero trazer cinco pontos negativos que talvez te faça desconsiderar a aplicação para esse processo. E olha, o último é o mais difícil de todos, então acompanha aí. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, faço parte desse canal maravilhoso que eu sei que você adora e eu tô aqui mais uma vez para trazer aquele assunto que eu sei que você, ou pelo menos a maioria de vocês que assistem esse canal, tá aqui para saber, para colher informações e principalmente para entender como é que funciona esse processo. Estamos aqui para falar de EB3 Unskilled mais uma vez. Nesse vídeo, assim como eu disse, eu quero trazer 5 pontos negativos sobre esse processo que a gente tem vivenciado e a gente quer compartilhar de coração aberto com vocês esses pontos que talvez lá no passado, se a gente soubesse disso, a gente tinha pensado um pouquinho mais e talvez desconsiderado a aplicação para esse processo. Sem mais delongas, eu já gostaria de começar falando sobre o primeiro ponto negativo, que é a localização da empresa que vai estar te contratando. Dependendo da localização dessa empresa, a sua adaptação ao local vai ser muito difícil. Como, por exemplo, existem muitas empresas que estão localizadas em áreas rurais, o que, consequentemente, vai dificultar muito a sua vida ao recomeçar. Algumas outras empresas estão localizadas em áreas ou estados que não tem muita comunidade brasileira, por exemplo. E todo mundo sabe que quando você vai recomeçar a sua vida e você tem um apoio da comunidade brasileira para te ajudar, pelo menos no início, ajuda-se muito. E algumas empresas, como eu disse, não estão localizadas em alguns estados que têm essa comunidade muito grande. O meu exemplo pessoal é que quando eu me mudei aqui para South Carolina, mais especificamente em Columbia, eu já sabia que a comunidade brasileira aqui seria muito pequena em relação a Boston. E isso tem sim dificultado e dificultou muito o nosso processo de adaptação aqui, tanto é que ainda a gente não conseguiu 100% de adaptação aqui no local, não só por causa da comunidade brasileira, mas porque a cidade em si não é uma cidade acolhedora, a gente não se sentiu muito abraçado pela comunidade, porque não é um estado, uma cidade que é acostumada a lidar com pessoas de fora dos Estados Unidos, ou seja, uma cidade, um estado que é muito fechado às outras culturas, a novas culturas. Agora, falando de trabalho, eu gostaria de trazer o segundo ponto negativo sobre esse processo do EB3 Unskilled, que é o trabalho. Assim como o nome diz, Unskilled significa sem habilidades ou sem qualificações. Porém, nesse processo, para suprir a falta de habilidades ou qualificações, você vai ter que trabalhar em alguns empregos que vão exigir muito esforço físico e uma mentalidade bem forte para poder conseguir suportar isso pelo tempo que você estiver trabalhando para o seu empregador. Dentro desse processo existem vários tipos de trabalhos diferentes com empresas com background diferente. Empresas do tipo construção, jardinagem, McDonald's, zelador, fábrica, empresas de áreas rurais e dentre outras que irão exigir muito esforço de você, assim como eu disse. Então, para resumir toda essa história, o EB3 Unskilled tem sim esse ponto negativo que é trabalhar na maioria das vezes em áreas ou em trabalhos que vão exigir muito esforço físico e muito esforço mental. No meu caso especificamente, apesar de olhando de fora trabalhar no McDonald's parece um trabalho tranquilo, mas eu posso garantir para você que não é um trabalho fácil, é um trabalho que te exige muito esforço físico, porque você tem que ficar lá por 8, 7 horas e meia, 8 horas trabalhando em pé, sem poder dar um descanso e fazendo por sempre o mesmo procedimento durante esse tempo inteiro que você está trabalhando. Enfim, eu diria que o trabalho sim é um ponto muito negativo dentro desse processo, porque você tem que estar realmente preparado para poder encarar qualquer desafio que virá
dentro desse período. Então você deve estar se perguntando, apesar desse esforço físico, pelo menos eu vou conseguir uma recompensa no final do mês, né? Pois esse então seria o meu terceiro ponto negativo, porque eu diria que na maioria das empresas que estão dentro do EB3 Unskilled, o salário é muito baixo. O esforço físico é muito grande para um salário muito baixo. Dando o meu caso como exemplo, eu diria para vocês o seguinte: eu trabalho 8 horas por dia, tendo 30 minutos de break, e eu recebo em torno de $350 por semana, o que é muito pouco, que dá em torno de $8,50 por hora. Apesar de no meu contrato estar escrito $12 por hora, depois de todos os descontos, esse valor cai para $8,50 aproximadamente. Ah, Marcos, mas você pode fazer hora extra, certo? Certo, porém, apesar deles disponibilizarem essa hora extra, não vale a pena. No final do dia, além de você estar derrotado, muito cansado fisicamente e mentalmente, para você fazer hora extras para ganhar um valor muito considerável no final do mês, você tem que trabalhar mais de 60 horas por semana, o que é muito, na minha opinião. Enfim, em resumo, seria esse, o esforço físico grande para uma recompensa salarial muito abaixo da média. E para começar a falar sobre o quarto ponto negativo desse processo, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, de deixar a sua inscrição aqui no nosso canal para poder saber um pouquinho mais sobre o EB3 e principalmente para acompanhar os Estados Unidos através dos nossos olhos. E também deixa seu comentário aqui embaixo, tem muita coisa para poder agregar aqui no nosso canal nesse ano novo que começou. Enfim, o quarto ponto negativo então seria muitos transtornos psicológicos que eu adquiri durante esse processo. Como assim? Desde que você aplica para o processo até o momento que você consegue todas as documentações, é um processo bem longo, é um tempo bem demorado. No nosso caso, foi em torno de 1 ano e meio até que a gente conseguisse toda a documentação para realmente colocar a mão na massa e começar a trabalhar. Porém, nesse período de espera, é muita ansiedade, muitas noites de sono que a gente perde esperando cada etapazinha do processo ser concluída. E não depende de você, depende do órgão que está analisando a parte do seu processo, o que na maioria das vezes, principalmente atualmente, está demorando muito tempo. Então é um tempo de espera muito árduo, é um tempo de espera que a gente fica muito ansioso para poder já começar a trabalhar e já adiantar o processo o quanto antes possível. Para resumir isso tudo, o meu quarto ponto negativo seria essa espera que parece que nunca acaba até que você consiga os documentos para realmente começar a trabalhar para o seu empregador. E para finalizar com o nosso quinto ponto negativo sobre o processo do EB3 Unskilled, falando já anteriormente sobre transtornos psicológicos e espera, toda essa atmosfera que isso inclui, eu gostaria de trazer esse quinto ponto que para mim, pessoalmente, é o mais difícil de todos, que é nada mais, nada menos que a espera do Green Card. Pois é, o Green Card é a recompensa final por todo esse processo que a gente passa. O processo que na maioria das vezes é um processo árduo, demorado, que exige muito da sua mentalidade, que exige muito de todas as suas áreas da sua vida. No final, você ganha essa recompensa por todo esse esforço, vamos assim dizer. Porém, meus amigos, até que você consiga chegar no seu Green Card, principalmente de uns tempos para cá, e eu diria de 2020 até os tempos atuais, 2024 no início, que é quando a gente está gravando esse vídeo, você precisa ter muita força mesmo para poder aguardar. Mas do que você está falando, Marcos?
Eu vou te dar um exemplo. Antigamente, a pessoa que entrava nesse processo do EB3, a jornada até o Green Card levava aproximadamente 9 meses, ou seja, do início da aplicação até o Green Card era aproximadamente 9 meses. Porém, depois da pandemia, depois de muita coisa que vem acontecendo em relação à imigração dos Estados Unidos, muitas coisas mudaram e mudaram para pior, infelizmente. Existe um parâmetro que se chama Visa Bulletin. O que é isso? O Visa Bulletin é uma atualização que a imigração dá para todos os aplicantes de todos os vistos de residência permanente aqui nos Estados Unidos, dizendo qual mês e qual ano eles estão analisando os casos pendentes. Até essa data atual, que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 27 de dezembro de 2023, a última atualização do Visa Bulletin disse que a imigração está analisando os casos de 2020 do mês de setembro. Ou seja, quem aplicou no ano de 2020, em setembro desse ano, a imigração nesse momento está lá na office dela, analisando todas as pessoas dessa data e dizendo, olha, eu vou dar o Green Card para essa pessoa, para essa pessoa, para essa pessoa e para essa pessoa. A cada mês isso é atualizado. Porém, nem sempre essa data é atualizada para frente, o que significa que pode ser que no mês que vem a imigração solte novo Visa Bulletin dizendo que eles ainda estão analisando os casos de setembro de 2020. Isso depende muito de como eles estão analisando, quão rápido eles estão analisando todos esses processos, e isso deixa a gente com muita ansiedade. Porque no meu caso especificamente, a minha data, a data que eu apliquei para esse processo é janeiro de 2022, ou seja, a gente fica na espera até que o Visa Bulletin chegue a janeiro de 2022 para a imigração realmente pegar os casos todos de janeiro de 2022 e começar a analisar para dizer se a gente vai ter um Green Card ou não vai ter. Enfim, para resumir isso tudo, o quinto ponto negativo desse visto é essa demora da imigração para poder realmente analisar os casos, e isso deixa a gente mais ansioso, sem saber quando realmente que a gente vai conseguir a recompensa final, que é o Green Card. Afinal de contas, todo mundo passa por isso e todo mundo começa esse processo para poder chegar no final e obter o tão desejado e tão famoso Green Card. A gente passa por muita coisa e muita provação, muito trabalho, muito esforço físico para poder conseguir essa recompensa no final. E que, infelizmente, através desse quinto ponto negativo, isso está totalmente nas mãos da imigração dizer quando que eles irão analisar os casos pendentes. Esses foram os nossos 5 pontos negativos. Analisem bem quando vocês forem aplicar para esse visto EB3. É um visto que tem uma taxa de aprovação muito boa, porém existem, como tudo na vida, pontos negativos que devem sim ser considerados antes de você realmente aplicar para esse processo. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu diria para vocês analisarem outros tipos de visto. Talvez você se encaixe melhor em outro tipo de visto, em outro tipo de visto de trabalho que exigem qualificações ou que exigem outras coisas que irão encaixar perfeitamente no seu perfil, e talvez você não tenha que passar por todos esses pontos negativos que eu citei nesse vídeo aqui. Eu fico por aqui, espero ter ajudado, espero estar trazendo conteúdo sobre o EB3 e sobre os Estados Unidos que venham agradar você que está assistindo esse vídeo, não só pontos positivos, mas também os negativos especificamente nesse vídeo, para que a gente tenha sim uma base forte de informações para poder decidir se vale a pena ou não aplicar para esse processo. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo
para você ajudar a gente e levar esse vídeo para mais pessoas, para poder expandir essas informações boas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente nessa jornada, nosso canal que vem crescendo, e comenta aqui embaixo sua dúvida, opinião e tudo mais sobre esse vídeo, sobre esse processo e sobre o nosso canal de forma geral. A gente vai ficar muito, muito alegre de receber o seu comentário, a sua inscrição e o seu like. Siga a gente no nosso Instagram, a gente tem postado bastante coisa sobre o nosso dia a dia lá. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!